paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Você está feliz? Realmente tem alegria no seu coração? Eu sei que você passa por luta, que eu também passo. Mas dentro do nosso coração tem uma chama acesa, que é a chama do Espírito Santo, acesa no nosso coração. Amados irmãos, e esta chama traz alegria, ela traz paz, ela traz gozo na nossa alma. E nesta noite eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração. Nesta noite eu tenho certeza que Deus quer falar profundamente no seu coração, como Ele quer falar no meu também. Nós viemos aqui porque nós precisamos ouvir a voz do Senhor. E neste momento, fala comigo: Senhor, eu preciso ouvir a Tua voz. Eu vim aqui buscar uma palavra Tua para o meu coração. Em nome de Jesus. Vamos abrir, amados irmãos, as nossas Bíblias no livro de Salmo, capítulo 20. E eu gostaria de chamar o pastor Flosemiro aqui, que ele vai estar ministrando a palavra de Deus nesta noite. Mas eu gostaria de deixar aqui, amados irmãos, um versículo, capítulo 20, do livro de Salmos. Todos nós conhecemos muito bem a história do rei Davi. Será que ele tinha luta, irmãos? Será que ele tinha problema? Quando a gente fala de rei, a gente pensa logo no palácio, coisa boa, ouro, trono, tudo arrumadinho. Mas até ele chegar lá, foi outra história. Mas olha o que ele diz aqui no versículo de número 7 do capítulo 20. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas nós faremos menção de quê, irmãos? Do nome do Senhor nosso Deus. Eles se curvam e caem. Você está de pé? Quem não estiver de pé, coloca-se de pé. Porque a palavra de Deus diz aqui: mas nós nos levantamos e estamos de pé. Que coisa linda. Uns confiam em carro, outros em cavalos. Mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Eu sei que você passa por luta, passa por enfermidades, por dificuldades na sua vida. Mas clame por Ele. Busca Ele. Amados, nós não confiamos, não é na força do homem. Nós não confiamos, não é na palavra dos médicos, não é na palavra, nas promessas do homem, dos políticos, do Obama. A nossa confiança está no Senhor dos Exércitos. É Ele que nos faz levantar e se colocar de pé. É Ele que mandou o profeta profetizar para aqueles ossos secos e eles se colocaram de pé. Um grande exército. Porque Ele é poderoso. E Ele está aqui nesta noite para falar contigo, para falar comigo. Amém? E sem mais delongas, eu já passo a palavra para o pastor Flosemiro para estar ministrando. Eu vos saúdo com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Amém. Queridos, sem perca de tempo, né? Em primeiro lugar, eu agradeço ao meu Deus por estar aqui. Em segundo lugar, ao nosso amado pastor, esta amada igreja, para me conceder mais essa rica oportunidade. Para mim é um prazer. Não é fácil nós estarmos aqui neste santo lugar. Não é fácil, né? Porque muitas das vezes a gente pode subir exaltado, né? E descer humilhado. Nós temos que se colocar sempre no altar, né, de Deus, no altar da santificação, para que possamos não ser decepcionados e também decepcionar o nosso amado e Salvador Jesus. Eu gostaria de aproveitar que todos estão de pé. Nós vamos fazer a leitura do texto nesta noite, né, que o título é Encontro com Jesus. Né? Capítulo 10 de Marcos,
a partir do verso 46. Marcos 10, 46. Todos encontraram, amém? É porque muitas das vezes, às vezes concede de a gente às vezes terminar, e às vezes até terminar até a mensagem, nem muitos estão ainda procurando, porque todas as vezes as pessoas, né, principalmente as pessoas que ainda não conhecem, né, o verdadeiro Senhor Jesus, às vezes eles encontram um pouco de dificuldade. Não estou falando da igreja, né, que a igreja já está sempre em vigilância, em tudo. Muito bem. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos, e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu faça? Respondeu o cego: mestre, que eu veja. Amém? Podeis sentar. Senhor, Pai Todo-Poderoso, neste momento eu me coloco no altar da Tua presença, no altar da santificação, para que o Senhor nos ajude, Pai, a entender e aplicar a Tua santa palavra a todos os corações, principalmente o Teu servo que fala contigo, no nome do nosso Senhor Jesus. Amém, que assim seja. Como eu disse, um encontro com Jesus. No versículo 46, nós podemos observar aqui 4 grandes obstáculos que aquele homem precisava encarar para ir ao encontro de Jesus. E se nós for olhar, né, pastor, tem muitos obstáculos aqui ainda. Muito obstáculo. E o primeiro dele é que, quando Jesus ia passando, Jesus vinha de onde? Ele lá ia em direção a Jerusalém. Lá ia. E podemos observar que antes, acima, Jesus resolveu um grande problema. Tiago e João, né? Queria que Jesus o colocasse lá no teu reino, uma à direita, outra à esquerda. Jesus, então, um problema sério ali, isso não me compete, não. Só aquele que faz a minha vontade. Não me compete. Agora, de repente, Jesus, entrando em Jericó, depara com mais um problema, que era ali cego. E agora, meus queridos, o primeiro obstáculo que este cego encontrava para ir ao encontro de Jesus é que ele se deparou com uma grande multidão. E ali estava no meio daquela multidão pessoas que haviam sido curadas. Talvez
o demoniado de Gadareno. E muitos, glorificando a Deus, saltando de alegria. Talvez até esse endemoniado, ele disse, olha, eu estou feliz, porque o Senhor Jesus me libertou. Um homem que estava com quase 2.000 demônios, de repente se torna liberto, porque Jesus veio para isto. No capítulo 61, como nosso pastor falou aqui um dia desse, que muitos usam, mas acontece que ele, Jesus, o Messias, diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, para fazer essas obras que fez a muitos, e principalmente este Bartimeu. E ali perante aquela grande multidão, ele perguntou, que zoeira é essa? Talvez, né? Falaram, é o Jesus Nazareno. E aquele homem estava ali numa situação caótica, uma situação horrível. Como às vezes nos dias de hoje, meus queridos, nós encontramos uma grande multidão de problemas no nosso caminho. Nós estamos como num vale, né, pastor? Estamos como num vale. E neste vale há muitas coisas que parecem bom. Como a Bíblia mesmo diz, Salomão, ele mesmo diz que há caminhos que parecem bons aos nossos olhos, mas o fim dele é morte. E são várias multidões de problemas que às vezes impedem nós de ir ao encontro com Jesus, de atender um chamado de Jesus, um convite de Jesus. Como ele mesmo disse ali, Mateus 11, 28, vinde a mim, todos que estão cansados. Jesus não estava falando, né, pastor, de uma canseira cotidiana, não. Estava falando realmente de uma canseira espiritual. Há muitas coisas nesse vale pelo qual nós estamos passando, que nós podemos encontrar multidões de problemas igual a este de Bartimeu. Não multidões de pessoas, mas multidões de problemas, de luta. Porque o próprio Senhor Jesus, ele mesmo disse, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Ele mesmo disse, quem vir após mim, nega-se a si mesmo. E vocês no final vão ver o que aconteceu com este mendigo. E a Bíblia diz que então ele começou a gritar. Este versículo 46. Ele começou a gritar. E nós podemos observar, meus queridos, que aqui no versículo 46, o que diz aqui? Foram para Jericó quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos. Numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho, 47, e ouvindo que era Jesus Nazareno, pôs-se a clamar. Ele pôs-se a clamar. Quanto mais eles impediam, mais ele clamava. E no versículo 49, nós podemos observar aqui o segundo obstáculo. Né? Versículo 48, o segundo obstáculo. E muitos o repreendiam e mandava para que ele calasse. Nós encontramos nesta jornada, nesta caminhada, muitas coisas que nos impedem. Manda que nós calamos. Isso principalmente quando nós não damos um bom testemunho. A nossa vida às vezes fala mais alto, a nossa vida comum, o nosso procedimento. E às vezes a nossa alma clama, grita, mas ao contrário, eu estou morrendo, eu estou perecendo por tua causa. E às vezes, por outro lado, nós vemos grito. Para que você vai atender aí ensino de pastores? Né? São coisas humanas. Mas não sabendo que no capítulo 34 de Ezequiel,
Este homem tem uma grande responsabilidade com estas ovelhas, não só ele, mas muitos, porque darão contas. Porque a Bíblia disse lá em Ezequiel falando, um homem cheio do Espírito Santo, diz que o Senhor vai cobrar dos pastores, esses que pastoreiam a si mesmo e não as suas ovelhas. Está a grande responsabilidade sobre um homem desse. Os estudos que ele dá é um alimento, como nós ouvimos aqui nesta noite, através dos louvores, os cânticos, louvores maravilhosos. Enquanto os irmãos estavam louvando ao Senhor, eu estava ali glorificando, agradecendo por muitas coisas eu colhi através desse louvor, através desse solo que a nossa irmã cantou. E isso é alimentação. E nós podemos observar, meus queridos, que nesse versículo 48, eles o repreendiam, muitos repreendiam para que se calasse. Talvez algum deles disseram assim: Bartimeu, você é cego. Você não tem como acompanhar Jesus. A multidão é grande. Você está vendo aí. Não tem como você acompanhar Jesus. Você não pode acompanhá-lo, nós. Eles tinham uma visão, pastor, material, não uma visão espiritual. E nesta noite Deus quer fazer com cada um de nós como fez com Bartimeu. Ele quer abrir os nossos olhos para contemplar algo maravilhosos que tem para nós. Como diz Paulo, não podemos comparar as coisas deste mundo com as que nos esperam, que são muito mais melhores. Nós não podemos viver como Bartimeu. Já pensou se Bartimeu conformasse ali com aquelas migalhas, com aquelas esmolas? Porque a Bíblia diz que além dele ser cego, ele era mendigo. Ele carecia da misericórdia daquelas pessoas para alimentar, para levar o sustento talvez para a sua família. Estava ali mendigando, maltrapilho. Isaías, no capítulo 53, diz que nós andávamos assim. Nós andávamos desgarrados como ovelhas que não têm pastor. Mas este mesmo Jesus que abriu os olhos de cego, libertou pessoas endemoniadas, libertou Maria Madalena de ser apedrejada. Esse mesmo Jesus que abriu nossos olhos para contemplar maravilhas que Ele tem para nós. Mas nós temos que encarar multidões. Nós temos que encarar gritos, mandando nós parar neste vale. Porque este vale é apenas para nós passar, como disse Davi. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor estava com ele, está com nós. Ele não estava devendo, ele não estava falando que ele andou em vales. Ele falou, ainda que eu andasse, se caso eu passasse por lugares perigosos, quando eu estava pastoreando as ovelhas do meu pai, eu não temia. Porque do jeito que eu trato com as ovelhas de meu pai, Deus trata comigo. Porque nós estamos de passagem nesse vale, mas não podemos prostrar nesse vale. Porque o que nos espera no final deste vale é algo maravilhoso. Como João pôde contemplar quando ele estava na ilha de Pátima. A Bíblia diz, Paulo dá testemunho dele, dizendo, conheci um homem, se é no corpo ou fora do corpo, não sei. Ele foi arrebatado até o terceiro céu. E ele viu coisas inefáveis que não era lícito o homem contar, pastor. Ele viu coisas importantes. E nós precisamos que Jesus nos faça como fez com Bartimeu, abra os nossos olhos, para que possamos contemplar a beleza, as maravilhas que nos esperam. Nós estamos de passagem. Como a Bíblia mesmo diz, levantai as vossas cabeças, porque não é aqui o nosso descanso. Nós estamos passando nesse deserto.
Esse deserto de multidões de problemas, pessoas mandando nós calar, parar, fecha as portas. Você está jogando dinheiro fora. Mas eles não têm uma visão ampla como tinha Abraão. Abraão, quando caminhou ali para aquele lugar, 3 dias de caminho, que o Senhor pediu para que ele sacrificasse o teu filho. E ele então caminhava. E quando ele chegou naquele lugar, Deus mostrou para ele, é lá. E Abraão, com aqueles olhos abertos, aqueles olhos espirituais, ele disse, tirou a lenha do jumento, pegou a lenha e o cutelo, botou sobre Isaac, talvez ele estava com seus 16 anos, né, pastor? Colocou a lenha sobre ele, pegou o cutelo, a faca, e falou para os moços, vocês ficam aqui, eu e meu moço vamos adorá-lo, Senhor, e voltamos, mas, pastor, aquele homem não ia matar aquele menino, ele ia. Mas ele falou, vocês ficam aqui, eu e meu moço vamos ali adorá-lo, pastora. E nós vamos voltar, porque ele tinha um olho espiritual, olhos espiritual. Não é como a igreja que fica olhando em redor. Talvez fique querendo fazer como Bartimeu antes. Bartimeu não esperava algo melhor. Mas Deus preparou aquele homem, aquele mendigo, para mostrar à igreja hoje, tipo de pessoas que ele quer. Porque nós somos imagem e semelhança de Deus. O que é isto? Quer dizer que nós temos, pastor, as mesmas características de Deus. Mas essa imagem foi frustrada lá no Jardim do Éden. Mas o Senhor Jesus veio para restaurar. E agora nós podemos observar nesse verso 48, o segundo obstáculo. Mas no versículo 49, nós vemos aqui, o Senhor Jesus mandando ele levantar. 49. Parou Jesus, que ele continuou a clamar, ele não importou os obstáculos, ele não importou a multidão, ele queria era ir ao encontro de Jesus. E no versículo 49 diz aqui, parou Jesus e disse, chamai. E chamaram. E então o cego, dizendo ao cego, tem bom ânimo, levanta, ele te chama. Talvez Bartimeu estava sentado. Jesus falou, o homem que foi levar a mensagem falou, levanta. Muitas das vezes nós estamos sentados, deitados, espiritual. Jesus fala para nós nesta noite, levanta. Toma posição na vida. Levanta. Ergue-te. Você que está prostrado neste vale, preocupado com as coisas materiais, com os luxos, com as suas vaidades, levanta. Como Paulo mesmo disse, né, pastor? Levanta de entre os mortos, Cristo te esclarecerá. Há muitas pessoas vivas, mas estão mortos espirituais, preocupados com as suas luxuarias, com os seus empregos, com muitas coisas, às vezes não tem nem tempo para Jesus. Está cansado, porque tem tempo para o seu trabalho, mas não tem tempo para Jesus. E Jesus fala nesta noite, levanta, toma posição na presença de Deus, toma posição na minha presença, como o nosso pastor falou aqui, né? Lá em Gênesis, né, pastor? 17. Abraão, ser perfeito, anda na minha presença. Ele fala nesta noite comigo, com a senhora, com o nosso pastor, com a igreja. Ser perfeito e anda na minha presença. Porque aqui nós estamos de passagem. E nós precisamos aproveitar a oportunidade, porque Jesus lá ia para Jerusalém.
Foi até naqueles dias que ele entrava em Jerusalém e eles estendiam ramos, roupas. E teve um momento, né, pastor? Jesus entrando em Jerusalém disse: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu fiz igual uma galinha que ajuntava os seus pintinhos debaixo das asas, vocês não queriam, não quiseram. Agora, não tem mais jeito, Jesus estava falando, pastor, que eles iam para o cativeiro por causa da desobediência. E voltamos para o texto. Tem bom ânimo, levanta. Agora nós podemos observar aqui no verso 50, que é o quarto obstáculo. Lançando de si a capa, levantou-se, deu um salto e foi ter com Jesus. Quantas pessoas não têm sido privilegiadas de ter um encontro com Jesus, porque não quer lançar de si esse grande obstáculo, que é essa capa. Essa capa era cara. Era um manto, né, pastor, que era colocado sobre as vestes para se agasalhar. Ela era cara. Quando um judeu pobre, que não tinha como pagar a sua dívida, né, pastor, levava aquela capa como penhor. Era o único troço de valor que ele tinha, pastor. Mas para ir ao encontro de Jesus, ele lançou de si a capa, pastor. Algo de mais valor que ele tinha na vida, ele lançou de si a capa. Ele poderia falar, pastor, naquela multidão: gente, eu não posso perder essa oportunidade, segura essa capa para mim. Oh, glória! Segura essa capa para mim, eu não posso perder essa oportunidade. Mas ele não importou, lançou de si aquela capa. Porque ele queria ter um encontro com Jesus. Você quer ter um encontro com Jesus nesta noite? Lança fora aquilo que tem te impedido da sua vida. Jesus quer te entregar mais uma bênção que está te esperando. Lança de ti esta capa. Capa das preocupações. Capa de muitos problemas. Filho nas drogas, filho na prostituição, o que mais tem no nosso país, lá no Brasil. Lutas, problemas. Lance essa capa. Hoje Jesus te chama porque quer ter um encontro contigo. Poderia colocarmos aqui um quinto obstáculo. Mas agora nós vemos a vitória. Depois que ele levantou, lançou de si a capa. No verso 51, ele agora vai ao encontro de Jesus. Jesus faz-lhe a seguinte pergunta: que queres que te faça? Onde você está nesta noite? Onde eu estou? Onde nós estamos? Jesus faz a mesma pergunta para nós. Que queres, jovens, que ele te faça? O pedido dele. Talvez ele falou: Senhor, eu quero deixar essa miséria. Eu já enjoei, Senhor, de viver alimentando destas migalhas de esmola. Eu quero melhor. Senhor, eu quero voltar a ver. Eu quero contemplar a tua face. Eu quero ver como o Senhor é de verdade, porque eu só tenho visto falar. Como Jó. No
capítulo 42, né, pastor? Quando João começou a orar pelos seus 3 amigos, porque Deus disse para ele: eu não quero o holocausto de vocês, não. Vocês falaram do meu servo que não era verdade. Pega os seus holocaustos e entrega para ele, para que ele interceda em vosso favor. E quando aquele homem então começa a orar, e ele começa então a ser multiplicada a sua bênção, as suas maravilhas. E ele disse: na verdade eu só ouvia falar, mas agora os meus olhos veem. Mas você precisa deixar, nós precisamos deixar Jesus abrir os nossos olhos. Vocês sabem por quê, meus queridos? Como aconteceu com este homem. Na mesma hora ele contemplou, minha pastora. Ele teve o privilégio. O primeiro rosto que ele viu foi o rosto de Jesus. E eu quero dizer para você nesta noite, eu vou pedir o nosso amado pastor para ler aqui para nós. 1 João, pastor. Olha o que nós precisamos abrir os nossos olhos, o que nos espera. 1 João, capítulo 3, versículo 1 e 2. Para nós terminarmos. Olha só, nós precisamos começar a abrir os nossos olhos agora, porque algo maravilhoso está esperando nós. Vede quão grande amor nos concedeu o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, e somos mesmo seus filhos. O mundo não nos conhece porque não o conheceu. Amados, agora sois filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque assim como é, o veremos. Vamos abrir os nossos olhos espirituais para nós contemplar a face de Jesus, pastora, naquele dia. Porque a Bíblia diz que vai ser como um relâmpago quando ele vier buscar a igreja, quando ele vier buscar nós. Paulo pôde contemplar tudo aquilo com seus olhos espirituais. Ele disse: olha, o Senhor vai enviar os seus cefeiros aos 4 ventos da terra para buscar esse povo. E ele disse: olha, de maneira nenhuma nós precederemos como os que dormem. O que é isto? Não precederemos. Não vamos primeiro do que eles. Eles vão ressuscitar primeiro os que morreram em Cristo. Agora Paulo disse: nós que tivermos vivo naquele momento, nós vamos receber um corpo glorioso, não um corpo de anjo. Que anjo é ser finito. Igual aquele que caiu, né, pastor? Mas vamos receber um corpo glorioso. Um corpo como o de Jesus. Minha irmã, um corpo como o de Deus. Mas nós precisamos ter os nossos olhos abertos desde agora para contemplar esse dia. Amém? Que Deus é em Cristo. E a Bíblia disse, meus queridos, que aquele homem lançou a capa, pulou, ficou de pé. Eu fico perguntando, pastor, como que aquele homem chegou lá? Ele era cego. Uma coisa eu te digo. O Espírito do Senhor naquele momento pousou naquele homem, que mesmo aquele homem cego levou ele e entregou nas mãos de Jesus. Oh, glória. E agora ele vê. E nós temos promessa como João, aquele discípulo, né? Aquele que antes aqui, né? Ele, Tiago, provocou ciúme nos outros 10. Senhor, lá quando tu for lá em cima no teu reino, coloca um da esquerda, da direita, aquele homem. Aquele, o João, que Jesus falou para eles, falou: olha, já está escurecendo.
Pede ali os samaritanos se nós podemos pernoitar nessa aldeia. Não deixaram. Aí João falou, ó Senhor, não deixaram não, esse João. Não deixaram não. Mas se o Senhor quiser, nós faz igual Elias. Nós pedimos que mande fogo do céu e queima essa aldeia. Jesus falou, não, João, não é esse não. Agora nós vemos não só ele entregando esta mensagem maravilhosa, como entregou aí, como também ele escreveu mais tarde, filhinhos, não ameis o mundo. Antes não era convertido, né? Agora nós vemos aí João, teve o privilégio, não é o profeta não, que ele foi degolado lá, né? Pelo Herodes, o grande. João, discípulo amado. Agora nós vemos aí uma vida verdadeira, transformada. Que nesta noite nós possamos, Jesus continua perguntando, né, pastora? Que queres que eu te faça? Unicamente, Bartimeu, Senhor, me tira dessa miséria. Devolva minhas vistas. Deus quer dar a nós uma vista nova, uma vista espiritual. E, para nós terminar, né, igual Abraão, né? Por que, irmãos, os hebreus citam um exemplo? Por que Abraão falou isto? Eu e meu moço vamos ali adorá-lo, voltamos. Os hebreus dizem assim, pastor. Abraão pensou assim, olha só a certeza. Eu sei, eu e a minha esposa não tinha condições de ter filhos. A minha esposa era estéril, eu já velho, e ele me deu um filho. E agora esse filho, o filho da promessa única, agora ele já está grande, ele pede. Então eu sei que mesmo como ele ter poder, olha o olho espiritual de Abraão. Mesmo que ele tenha poder para me dar esse filho, mesmo depois que eu matar, ele tem poder para ressuscitá-lo e me entregar de novo. Esses são os olhos, pastor, que nós temos que ter. Nós temos que ter porque nós somos comparados como águia. A águia africana, ela tem, do bico à cauda, ela tem 90 centímetros. De uma asa na outra, parece que é 2,10 metros. A africana, parece que é 8 só que tem. A espinha dela é diferente de todas as aves. Ela voa até 300 km por hora. Então, quando está o temporal destruindo tudo, ela fica acima das nuvens. Lá de cima, pastor, ela fica contemplando o temporal cá embaixo. Está vendo tudo. Quando passa o temporal, ela volta. E a 10 quilômetros de altura, pastor, ela pode contemplar um coelhinho lá embaixo. Que visão ampla. E a história é grande. Precisa como é que ela prepara os ninhos. Procura lugar alto. Alto. E vai subindo. Mais alto, onde a presa não pega os ovos dela. E quando ela descobre aquilo, ela fica durante uma semana contemplando para ver se alguém vai lá. Ou alguma coisa. Aí depois que ela vê que não vai ninguém lá, quer ver a bota, ela coloca lá 4 ovos. 2 ovos ela taca na pedra. E aí quando seca que ele fica brilhando, sabe para quê? Porque ela só voa de dia, né? Não voa de noite. Então de longe ela contempla aquele brilho, ela sabe onde está o ninho dela. Por isso que nós somos crentes, temos que ter olhos de águia. Contemplar longe. Não ficar igual muitos, né, pastor e pastor, obreiros, contemplando só as coisas ao redor. É por isso que Bartimeu, eu quero ter olhos.
Que nesta noite possamos pedir ao Senhor, abra os meus olhos. Precisamos levantar. Nós não estamos caídos nem deitados. Estamos prostrados espiritual, desanimado, caído. Que Deus em Cristo Jesus, se você entendeu a mensagem e quer que Jesus abra os teus olhos, para que você possa tomar posse de mais uma bênção, seja ela que for, venha aqui na frente. Nós vamos orar para vocês. Nosso amado pastor está aqui, nossos presbíteros, nossos diáconos, nós vamos orar para você. Se você não quer vir aqui na frente, fica de pé. Nós vamos orar para você nesta noite. Nós não temos condições de fazer nada para você, mas o nosso Jesus tem. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus e Pai. Glória a Deus. Eu vou pedir a nossa irmã Marta. Venha aqui à frente, irmã Marta. Nós vamos continuar te colocando no altar do Senhor. O Senhor tem uma grande bênção para você, meu irmão. Eu sei, eu tenho certeza. Porque o seu companheiro precisa de você, meu irmão. Eu fico tão alegre quando eu pergunto, irmã Marta, está se recuperando a cada dia. Irmã Marta, Deus pode te libertar num piscar de olhos. Mas Deus, eu quero dizer para a senhora, Deus não tarda, Ele chega na hora. Se você também quer tomar posse da sua bênção, não importa a sua situação financeira, não importa o seu estado. Irmã Marta está aqui, que ela crê que assim como o Senhor Jesus ressuscitou um homem de 4 dias, assim como Ele purificou aquele leproso que chegou perto de Jesus, Senhor, se Tu queres, pode me purificar. Jesus imediatamente quer. Ela tem certeza, ela tem essa convicção. Como o salmista disse, espera no Senhor, confia nele, e o mais tudo Ele fará. Esse problema da irmã Márcia, muitas das vezes nós estamos passando por este vale, tanto obstáculo, mas eu quero dizer, irmã Márcia, Deus sempre tem grandes bênçãos para nós. Vou passar o microfone para o pastor, para ele orar, e eu vou conversar com Deus em favor da irmã Márcia.